aqui. O microfone estava desligado. Opa, boa noite, pessoal. Deixa eu só baixar aqui o volume. Estava acompanhando aqui o início, aqui preparando aqui a nossa live de hoje, aqui fazendo algumas anotações e algumas observações, que foi bastante corrido esses dias aí. A gente vem, e além do mais, a gente assumiu o desafio de sair um pouco, né, da zona de conforto, né, sair um pouco da área que a gente domina, né. Não posso dizer que a gente conhece 100%, mas a área que a gente domina, até porque a área portuária, ela tem muita coisa para a gente aprender, para a gente colocar em pautas, né, de repente aqui para a nossa transmissão. Enquanto o pessoal está chegando, aí está sendo avisado aí da nossa live, né, deixa eu só ver aqui. Eu quero saber se a Cibele está aqui ainda. A Cibele, eu vi que a Cibele entrou logo cedo, aí, logo quando a gente fez a chamada, a Cibele entrou. Eu gostaria de saber se a Cibele está aqui ainda com a gente. Seja bem-vinda, Cibele, aqui para a nossa live. Você esteja aí, por favor, né? Se manifeste aí, faça a sua apresentação aí, mostre que está aí assistindo a nossa transmissão. E quem estiver acompanhando aí, o que é que acontece, né? As pessoas muitas vezes estão com o celular, né, e muitas vezes não abrem, né, ele, então ele não conta como visualizado, né, e é importante que vocês apareçam, deem uma boa noite, informem de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão. É sempre bom a gente ter esse feedback para que a gente possa entender como é que vai a nossa audiência, né, como é que estão as pessoas que estão envolvidas na nossa live, engajadas nela, né. Talvez o tema não seja tão atrativo, até porque nosso vamos dizer assim, nosso grupo, né, de relacionamento, né, ele é muito setorizado, né, para a logística portuária, mas não foge muito não, viu, pessoal? Não foge muito não do que acontece na aviação, né? Eu até coloquei aqui na chamada, aqui no Facebook, né, falando assim, vamos sair um pouco da zona de conforto de hoje e não iremos nadar, e sim voar, né? Eu poderia dizer nem nadar, né, navegar, né? Não sei se eu consigo alterar aqui. Deixa eu ver se eu conseguir alterar, maravilha, né? Não vamos navegar e sim voar. Olha aí, pessoal, a gente consegue alterar. Show. Salvar. Vamos ver se ele salva. Então, não iremos navegar e sim voar, né? Tirando o nadar, porque o nadar é forçado. Então, venham participar e conhecer um pouco sobre os aviões cargueiros, né? Vou passar um pouquinho da experiência no final, quando a gente entrar na fase do Conversando sobre Portos. Quando a gente fazer na parte do Vamos Conversar, né? E aí eu vou entrar um pouquinho falando da experiência, né, que particularmente tive, né, em atender a um navio cargueiro aqui no aeroporto de Recife. E a gente tem que estar preparado para isso, não pode estar só preparado para o mar, né, tem que estar preparado para a terra e a logística, ela envolve todos esses três. Não são forças armadas, né, mas a gente tem, né, a navegação, temos a aviação, e temos a parte rodoviária, né? E alimenta também, né, os interiores por aí, é muito importante. Eu quero dar uma boa noite aí, o Ivan acabou de entrar aqui, acessar aqui a nossa live também, meu parceiro Ivan. A gente está aí na batalha de sempre, né, Ivan? Seja bem-vindo aí a nossa MTZ Live, né? Eu falei agora Conversando sobre Portos, para quem não conhece, né? Antes a gente tinha um programa Conversando sobre Portos, e aí a gente vem aí para sair um pouquinho da faixa do cais, né, criamos a MTZ Live para que vocês possam participar com a gente aí, abrir mais, né, o leque dos temas para serem abordados, né? Inclusive hoje no grupo Conversando sobre Portos, né, foi até sugerido um tema aí para a próxima live. Eu não vou sair aqui agora eu não gravei mais ou menos, mas a questão que é mais ou menos a ideia, né, que a gente tenta sair da logística, tenta sair da navegação, né, e elas não saem da gente, né? Então é bem interessante. Eu acredito que é a mesma coisa para quem está envolvido com a aviação, na parte da aviação civil, da aviação militar, da aeronáutica em si. Muita gente se identifica com essas características, né? Então, enquanto o pessoal está chegando, né, está chegando ainda para participar aqui da nossa live, eu vou deixar aumentar um pouquinho mais aqui a audiência. Claro que aí tem um jogo aí, o pessoal deve estar acompanhando, deve estar com um olho no jogo e outro olho aqui na minha transmissão, né?
Então é importante, né, ter essa atenção. Para quem está chegando agora, né, a transmissão está sendo ao vivo aqui para vocês, mas o pessoal vai ficar salvo aí por um período aí no nosso feed Facebook, e também vai estar disponibilizado. A gente vai fazer uma breve edição na transmissão e vamos colocar apenas os trechos de transmissão realmente lá no YouTube, no canal do Conversando sobre Hipóteses. Quem não conhece pode chegar lá no YouTube, no Conversando sobre Hipóteses, e curtir lá, seguir o nosso canal lá, que a gente está preparando, está trabalhando algumas novidades. Como não é o nosso foco de trabalho, não é diretamente essa parte de mídia, né? A gente fica aí dependendo de um tempo mais para poder desenvolver, né, certos tipos de projeto, entre eles, né, dentro do Conversando sobre Portos, né, o nosso curso de logística portuária no EAD, entendeu? À distância. Está trabalhando aí, fazendo alguns ajustes nos slides, incluindo algumas informações, para que o aluno, né, ele possa ter um melhor entendimento dentro da transmissão do curso à distância. E fora isso, a gente também vai passar mais à frente, aí lá no final, os cursos que a gente tem voltados aqui da logística portuária, para Recife e para Vitória de Santo Antão, mais para o final do ano. Então, pessoal, vamos iniciar aqui. O pessoal está meio preguiçoso hoje, acho que o tema não foi muito atrativo, né? Mas é assim mesmo, né? A gente vai estar aí moldando temas, por isso que é sempre importante, eu volto a perguntar, a colocar isso em destaque, né? Porque é importante que vocês digam aquelas, Montes, fala sobre um determinado tema. Então é importante que chegue esse feedback de vocês, para que eu possa, né, para que o pessoal que tem aí apoiado a gente tudo, né, conseguisse chegar a um assunto que fosse atrativo para um bom grupo de pessoas, né, para que a gente venha buscar aí mais audiência na nossa transmissão. É muito importante que a gente tenha esse feedback de vocês sobre o tema a ser desenvolvido, sobre o assunto a ser tratado, né, até um debate aberto. A gente pode fazer agora, a gente está abrindo esse leque aí com a MTZ Live para fazer outros assuntos. Eu posso levar a MTZ Live não dentro da página da MTZ Inteligência Portuária, mas eu posso fazer a MTZ Live dentro da na minha página pessoal, e a gente pode debater sobre um tema mais aberto, mais livre, mas dentro da MTZ a gente vai estar sempre voltado aqui à questão logística, à questão portuária, à questão aeronáutica, né, a partir da aviação, né, a movimentação de carga, né, assuntos relativos, né, que sejam de interesse a quem atua no segmento logístico em geral. Então vamos começar, né, pessoal? Eu acho que está aí. Eu sei que tem pessoas que acompanham, mas não aparecem aqui para mim, então vamos em frente, seguir aqui a nossa transmissão de hoje, para que a gente ganhe tempo também e vocês não fiquem também cansados, possam dormir mais cedo, né? Deixa eu só ajustar aqui para a gente iniciar aqui o primeiro slide. Espero que aí não tenha problema, né, de transmissão de slide. Eu fico sempre assustado quando eu vou passar os slides para vocês, pessoal. Que às vezes teve umas vezes que eu fui fazer isso e acabou travando. Mas faz parte, né? Então, vamos iniciar aqui nossa live falando sobre aviões de carga, né? E vamos falar em tipos de aeronaves, né? Para iniciar aí, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, né? Vocês que acompanham, ver esses pássaros gigantes, né, sobrevoando as nossas cidades aí, a gente precisa muitas vezes entender um pouquinho, né, dessa dinâmica. E são vários os modelos de aviões utilizados na navegação aérea e diversos são os seus fabricantes, ou seja, você tem aí feito automóveis, né, você tem a questão também da aviação, são diversos fabricantes, claro que num número bem inferior à da indústria automotiva, né? Você tem vários fabricantes aí, como a gente pode citar, né? A Airbus, a Boeing, a Embraer, né? A empresa brasileira, muito conceituada, por sinal, né? E outras que eu não lembro o nome, até porque a gente não tem uma afinidade muito grande com a questão da aviação. As aeronaves, no entanto, podem ser classificadas em 3 tipos quanto à sua configuração, como vocês podem observar. Tem aí destacado aí o aviãozinho, aí, o segundo item, né? Quanto à sua configuração e utilização. Agora, vocês têm que entender a questão que a definição quanto ao tipo da aeronave é dada pelo deck superior.
não entrando o deck inferior nesta classificação referente aos tipos de aeronave. Quero aproveitar aqui, dar uma boa noite para o José Vicente aqui, que está também com a gente aqui assistindo a transmissão. Muito obrigado, seja bem-vindo, José Vicente. Forte abraço. Vamos iniciar então pelos tipos de aviões, né? Vamos iniciar aqui. Vou ver, passar o slide aqui para vocês. O Full Pax, que são os aviões de passageiros, né, que são aeronaves de uso exclusivo de passageiros no deck superior. Então é aquela história que foi falando que a classificação, a definição do tipo de aeronave, ela é dada pelo deck superior, não entrando na classificação o deck inferior da aeronave. Então você tem um avião aí da TAP aí, para quem já teve oportunidade aí de viajar, já percebeu bem como é que funciona essa movimentação com os navios os navios na cabeça. Gente, é o porto, é o porto focado, os aviões de passageiro. Quero dar uma boa noite aí ao Josemar, seja bem-vindo, Josemar. Estou muito feliz aí com a sua participação aí. Foi muito bom saber aí que você faz parte aí do grupo, tivemos o mesmo curso, praticamente na mesma época. Pena, não tivemos a oportunidade de conhecer naquela época, mas é um prazer ter você aqui na nossa transmissão. Daqui a pouco eu estou voltando aí para vocês. Então temos o Full Pax, que são os navios, os aviões de passageiro. Tira o navio, gente. A gente está falando de avião, gente. Deixa eu voltar aqui para vocês. Gente, por favor, me ajude a me concentrar, tirar um pouquinho o navio da cabeça. A gente passou muito tempo conversando sobre portes, só falando de navios. Quando a gente abriu o leque para a MTZ Live, aí agora surge a oportunidade da gente falar dos aviões e eu não tiro os navios da cabeça. Mas vamos voltar lá para os nossos slides e voltando para os aviões cargueiros. Os all-cargo ou full cargo, que são os cargueiros, que são aeronaves específicas, configuradas apenas para o transporte de carga, como está mencionado aí no slide. Eu peço desculpa até para vocês, até porque como eu falei, é uma questão da gente sair da nossa zona de conforto. Então, a gente vai estar discutindo algumas coisas que a gente pode viver, o que a gente entende da parte da aviação, mas eu deixo aí o espaço, aí, quem quiser depois, aí, eu posso compartilhar aí em PDF aí, esses slides, mas é uma forma da gente entender os tipos de aeronave. Então, vocês têm a imagem aí de um Antonov, o maior, o maior avião de cargueiro, Antonov, que a gente vai entrar em mais detalhes à frente sobre ele. E temos as aeronaves, os aviões que são mistos, dos Kombi, os tipos Kombi. São aeronaves mistas em que ele transporta, além de carga, transporta até também passageiros. Isso aí é um tipo de modalidade da aviação que não é muito utilizada. O pessoal aí tá segurando esse tipo de movimentação, em relação à carga e passageiro no mesmo deck. Então, ela não é tão utilizada. Nesse caso, a carga, nesse caso aqui do Kombi, o misto, a carga ela é colocada no fundo da aeronave. Apesar de que a imagem aí está mencionando que a carga está na frente. E o espaço é destinado para este fim. É devidamente separado a ala de passageiros que fica na parte da frente. Isso é a realidade. Aí, essa fotinha aí está meia fora de esquadro, viu, pessoal? Mas é mais ou menos para vocês entenderem como é que funciona. A capacidade de carga da aeronave vai depender do seu potencial. Só voltar aqui. Deixa eu voltar aqui só em referência de tamanho. Mas a capacidade de carga da aeronave ela vai depender do seu tamanho, o potencial dela, a configuração, a distância a ser percorrida, o tipo de utilização, a finalidade. Existem várias formas de se nivelar a capacidade de carga de uma aeronave. A aeronave, não é navio, a aeronave. Mas é importante a gente ter essa ideia. Vocês podem observar aí no gráfico, aí na imagem, em um gráfico, aí o Antonov, o AN225, ele tem 88,4 metros de comprimento, enquanto o segundo, que é o Boeing, o 747-800, que atua
atualmente com a Cargolux, né? Eu vou entrar também mais à frente falando sobre a Cargolux, né? E aí o nosso querido Airbus aí, A320, aí, que a gente faz aqueles voos daqui para São Paulo, né? Aqueles voos mais curtos, e ver aí a diferença, né, dessa aeronave para outra aí, nesse gráfico aí apresentado para vocês. Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Tá, antes da gente entrar aqui nesse slide, eu vou voltar aqui para vocês para melhorar a audiência e ver aqui quem está junto aqui com a gente. Estou acompanhando aqui a transmissão, né, aqui no computador também, mas eu deixo o celular, parece que o celular atualiza mais rápido. Mas aí eu já falei com o Josemar, que está aqui com a gente, né, o Vicente também, o Ivan. O pessoal que for chegando aí, por favor, vá se pronunciando aí, vai se manifestando aí com a gente, aí também dando ideias de temas. É importante a participação de vocês para dar uma ideia de temas. E quem está acompanhando agora nessa transmissão gravada, né, porque ela vai estar disponível aí no Facebook por algum tempo, e a gente vai estar disponibilizando também ela no nosso canal no YouTube, né, no canal do Conversando sobre Portos, lá no YouTube, para que vocês também possam aí compartilhar, divulgar para seus amigos, seus colegas, né, para participarem da nossa live. Aí toda semana a gente tenta ter um tema aí diferenciado aí que possa atrair o nosso público. Semana passada falamos sobre o despachante aduaneiro, né? E hoje, né, criamos aí uma ideia de falar sobre a aviação de carga, né? Até fugir um pouquinho da nossa faixa do cais para falar sobre isso. Mas vamos voltar aqui aos slides, são 10 horas, 22 horas e 17 minutos, o horário oficial de Brasília. E vamos entrar aí agora na etapa de conhecer os nossos maravilhosos monstros do ar, né? As aeronaves destinadas exclusivamente ao transporte de carga, né, que a gente vai entrar agora, né, que são ao cargo, obviamente tem uma capacidade maior de transporte, né, de mercadoria, que ela pode ser aí diversos tipos de carga, qualquer tipo de equipamento, dependendo do tipo da urgência, existe todo um equipamento, né, específico. E a gente vai começar com o maravilhoso, né? E muitos dizem, né, muitos chegam e falam, né, pô, o Antonov, aquele avião russo. Não, mas ele sim é ucraniano, né? Ele é fabricado na Ucrânia. Então, é importante vocês terem esse conhecimento, né? Deixa eu só ver aqui o próximo slide aqui. Esse é bem interessante, né? Esse Antonov, ele passou por uma reforma, né? E vamos entrar nisso aí, Ivan. Boa pergunta. O Antonov, essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, né, já é vamos dizer assim, da atualização, né, da modernização do Antonov. Mas anteriormente o Antonov ele tinha essa aparência que vocês vão ver agora, né, e aí ele serviu aí para os estudos, né, espaciais da Rússia, né, carregando aí o ônibus espacial, né, fazendo esse carregamento maravilhoso aí dessa aeronave, aí, sobre a aeronave. Eu acho que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar isso, né? Deixa eu ver aqui a próxima, aqui as especificações, né, vocês vão ver aqui em seguir, é que apesar da gente saber que o avião ele sempre é ligado à Rússia, né, mas ele é de fabricação ucraniana. Vou entrar nos detalhes aqui para você, né, que apesar, né, de a gente sempre ouvir que o poder bélico e tecnológico norte-americano é o mais temível do planeta, né, o maior avião cargueiro do mundo, como eu já falei, é ucraniano. Porque existem dois modelos, né, ucranianos, né? Existe o AN-225, né, e tem o outro, agora deu um branco, é o que a gente atendeu aqui, mas eu vou voltar aqui e falo para vocês qual é o outro modelo do Antonov, que é um de menor dimensão, claro, com certeza. Eles foram desenvolvidos para transportar outros aviões dentro de si, por incrível que pareça, como Jumbos, Boeings, eles todos sem asa, né? E até a nave espacial russa, como vocês viram aí, né, pegou uma carona com esse monstro aí dos ares, aí, o Antonov. Quero dar uma boa noite ao Isaac Rodrigues aqui acompanhando com a gente também
Seja bem-vindo aí, muito obrigado pela participação de vocês. Aí vocês podem ver, né, a especificação do AN-225, né, o Miria, que é o Antonov, né, o maior, né, que ele tem 84 metros de comprimento, né, ele consegue atingir a velocidade de 865 km por hora, olha, veja só. Né, e a capacidade de carga desse avião, gente, é incrível, né? São 253 toneladas, como vocês podem ver aí na apresentação, sobre esta aeronave. Muito interessante, gente. São 253 toneladas. Vocês sabem o que é isso? É você pegar 253 carros populares. Vamos pegar 253, vamos dizer Uno, né? O novo Uno, né? Ou até mesmo aquele Onix, né? O Onix da Chevrolet, da GM. Você coloca 253, gente, aqueles carros pesam em torno de 1 tonelada. Eles pegam todos esses carros aí, 253 carros, e botam dentro do avião. Olha aí, está feito o carregamento. Só tem um detalhe, né, gente? O carregamento não é tão baratinho assim, não. Inclusive, até logo depois que foi entregue, né, foi construído, né, o Antonov, até para atender aquela guerra espacial da época, né, entre os Estados Unidos e a Rússia, né, um dos pilotos que foi selecionado, né, disse assim: isso não pode voar, um avião desse tamanho não consegue sair do chão. Ele mesmo, né, foi escolhido, não acreditava, né, nessa possibilidade, né. Aí a gente agora, né, a gente sai um pouquinho, né, desse gigante, né, dos ares, né, o nosso querido Antonov, né. Só voltando aqui a questão do Antonov, antes de finalizar aqui com vocês e entrar aqui no Airbus, né, existem dois, né, como eu te falei, né, eles foram construídos no final da década de 80. Né, e, para efeito de curiosidade, ele utiliza em torno de 950 mil litros de combustível para percorrer, né, uma distância de 4 mil quilômetros, ou seja, ele precisa de 95 mil litros para ir daqui para Recife, né, para Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mais ou menos essa distância que a gente teria aí dessa aeronave percorrer, o nosso território, só servindo como uma referência. E entramos agora no Airbus, né? O Airbus construído pela Beluga, né? A Beluga é uma empresa também, né, participante, hoje não tem mais, né? É uma empresa que perdeu aí ela fechou. Ela também tem navios, né? Tinha navios no mercado, navios da Beluga, né? Navios de heavy lift, de carga de pesada, mas também ela tinha um segmento voltado para aviação. Então tinha aí esses Airbus, né, que são conhecidos como Beluga também, e ele tem aí uma especialidade de carregar muitos volumes, porém não de muito peso, como carrega o nosso querido Antonov, né? Então, falar do Antonov, inclusive eles tiveram aí, o Antonov teve aí, eu acho que foi ou esse ano ou foi no ano passado, né? O Antonov ele teve aí em Santos, né? Nem em Santos, foi em São Paulo, foi algum aeroporto ali na região de São Paulo, eu não lembro agora, e foi bastante badalado, né, a chegada desse avião, né, o maior avião do mundo, no porto, eu estou com o navio Porto na cabeça. Gente, me ajuda a gente sair um pouquinho da zona de conforto. Mas está aqui, vocês estão vendo mais uma foto aí da utilidade, né, e vocês lembrando que eu falei logo no início da nossa transmissão, da questão dos modelos, né, os tipos de aeronave, né? Vocês podem ver que elas são consideradas, né, o tipo de aeronave pelo deck superior, não o deck inferior. Vocês podem ver aqui na imagem anterior, né, que essa aeronave ela tem a cabine, né, mais embaixo, e todo o seu compartimento de carga é em cima, é na parte de cima. Vocês podem ver que então é um diferencial. Deixa eu voltar aqui para a imagem anterior. A construção dessa aviação, dessa aeronave foi feita em 3 anos, né? E o primeiro voo dela foi em 94. Vocês podem ver, eu vou passar as características dela aqui agora. Deixa eu ver aqui se não perdi o slide, está aqui.
Pronto, aqui para vocês. Ele tem 2 motores GE, né? Tem uma área de asa de 122,4 metros quadrados, né? E ele tem aí, deixa eu ver aqui, a capacidade de carga suportada dele de 47 toneladas, ou seja, está muito longe da capacidade do Antonov, que são 253 toneladas. Né? Então, é importante aí ter essa referência aí, e vocês podem ver essa fotinha aí mais apagada, né? Quem tiver condições de enxergar, parece uma baleia de asa, né? É interessante que a iluminação do compartimento dessas embarcações ela é feita todas no piso, elas são todas fixadas no piso, né? Para que essa embarcação ele possa ter essa aeronave, gente. Deixa eu voltar aqui para vocês, eu não estou aguentando. Gente, eu tenho que pagar uma penitência, pagar uma prenda, alguma coisa. A gente está falando sobre avião, falando sobre a aeronave, eu insistindo em falar em porto e embarcação, não. A aeronave. Então vamos voltar lá, gente. Vamos voltar lá porque tá difícil, viu? Tá difícil. A gente se desvincular do porto, né, gente? É que acontece isso, né? Então é muito interessante, né, essa movimentação desse tipo de embarcação. E, claro, usa rampas especiais para fazer, né, a movimentação da carga, né, que está posta dentro desse. Olha aí, a aeronave. Voltando, né, continuando a falar de cargueiro, vamos mostrar mais um monstro, né, um cargueiro militar de respeito. Eu achei interessante colocar dentro desse slide aqui esse título aí, esse subtítulo aí de aviões de carga, um cargueiro militar de respeito. Só de você olhar ele, né, essa aeronave, né, você já percebe, né, a robustez dele, né? Realmente é uma aeronave voltada, né, ela é uma aeronave americana, né? Ele foi criado para a Força Aérea dos Estados Unidos, né? O chamado é um Boeing, né? Um Boeing da 117 Globemaster III, né? Ele foi desenvolvido em cerca de 10 anos, né? Veja só, em 10 anos a produção dessa aeronave. Deixa eu só ver aqui o próximo slide aqui, que a gente vai entrar nos detalhes dele, né? Que é a função dessa aeronave, né? Para vocês entenderem bem, é desempenhar serviços militares, né? O transporte aéreo tático de tropas e de cargas e evacuação médicas e lançamentos aéreos. Veja aí a capacidade dele, né, e a importância dele. O interessante, vocês podem ver nas especificações, ele tem apenas como tripulação 3 pessoas, né, o piloto, o copiloto e o loadmaster, que é aquele que vai direcionar o tipo de carga que vai ser carregada, seu posicionamento, seu carregamento. Né? Olha aí, tá vendo? Tem um stowage plan aí, um loadmaster também aí na aeronave, né? Não só tem na navegação marítima não, tem na navegação aérea também. Vocês podem observar, eu tinha anotado aqui, tá aqui. Só para vocês terem ciência, ele tem capacidade de carregar até 120 paraquedistas. É uma aeronave pequena, a gente analisando, são 53 metros apenas de aeronave. Então vocês estão utilizando aí cabine e mais espaços, né, que tem dentro dessa aeronave, mas mesmo assim ele ainda consegue carregar 120 paraquedistas. Então, o detalhe também, que devido à demora, né, uma curiosidade, né, devido à demora no transporte de peças via terra e mar, né, na construção desse Boeing, deixa eu ver aqui, pessoal, que eu fiz um rabisco aqui. Não, isso aqui é outra história, é outra história. Então, voltando aqui ao nosso 117 Globemaster, né? É muito... Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui dele. Tem não. É bem robusto aí, mostra, né, o poderio bélico, né, dos Estados Unidos. Né? Inclusive, é um tipo de aeronave vendida também para outras nações, né, na parte do seu armamento, de seu controle bélico, né? Bélico e tático, né? Dando continuidade aí, vamos entrar aqui mais uma aeronave ágil de reposição, né? O Dream Lifter, né? Eu tava passando para vocês aqui uma informação, vou passar já as características dele, né? Porque devido, né, a problemas, né, de montagem dos Boeing 787,
a Airplane, a Boeing, né, decidiu montar aí, em 2003, o cargueiro capaz de carregar boa parte do esqueleto dos 787 e fazer essa movimentação dos pontos de construções, de montagem de aviões, onde eles são contratados, né? Então eles construíram esse tipo de aeronave, né? Agora deu um branco aqui, pessoal. Sim, o Boeing 747 Dreamlifter, né? Dreamlifter. Vocês podem observar aqui, eu vou passar aqui para vocês aqui. Eu pensei que vocês já estavam vendo aqui essa imagem aqui, mas não, eu não fiz a troca, por isso que eu me atrapalhei aqui. Né? Ele suporta 2 pessoas, não interessa, vai transportar carga, né? É o piloto e o copiloto. É um avião extremamente comprido, né? Tem 71 metros. Só que a capacidade de carga dele é 18 toneladas. Né? E vocês podem observar aí a foto, a imagem, né? Ele é um pouco, tem a parte do Boeing realmente. Vocês podem ver aí, não sei se vocês conseguem enxergar, se vocês estiverem acompanhando pelo celular, a parte das janelinhas aqui, né? Essa parte aqui do compartimento, né? E mais acima a cabine de voo. Né? Nas pesquisas que eu fiz, ele não menciona transporte de passageiro, mas aí vocês podem observar, né, que por esse outro compartimento um pouco mais baixo, né, se a gente voltar aqui a outra imagem, né, vocês podem observar, tem umas janelinhas, eu acredito que também ele possa aí fazer transporte de passageiros também, ele seja um Kombi, né, uma aeronave Kombi, mas deixa... mas não é a nossa Kombi não, do dia a dia que a gente de repente aí tem que encontrar nas estradas, não. Deixa eu ver aqui, a gente vai passar aqui mais um slide. Olha, eu vou voltando para a embarcação, essa aeronave, né, só para deixar claro para vocês, eles realizaram 400 horas de voo teste. 400 horas de voo teste, né, para ser certificado só em 2007. Olha aí. Então eles levaram 4 anos para certificar o avião. É interessante você observar, vou até entrar aqui, voltar para vocês aqui, só para a gente se antenar aqui, ver quem é que está acompanhando aqui a nossa live. Hoje a gente está com a audiência baixa do que a gente espera, né? Semana passada tivemos uma audiência, um bom debate. Mas é importante, né, vocês atentarem para essa questão, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de viajar de avião, né? Tem aquele receio. Não que eu diga que eu não tenho receio. Muitas vezes a gente vai pegar um avião e, pô, será que é esse o sorteado? Não. Isso aí é um pensamento de muita gente. Tem gente que já pega, né, como se estivesse pegando aqui um ônibus, né, pegando um Uber, pegando um táxi. Mas eu tive uma palestra na faculdade, né? Não sei se o Josemar está acompanhando aqui ainda, né? Na época até a gente fazia o curso lá de gestão portuária. E eu tive uma palestra, né? E por incrível que pareça, né? A turma na época, né? Eu estava até pagando uma cadeira na época. Eu não lembro qual era a turma. A turma não era na área de logística, era na área, não sei se era de administração ou qualquer outro curso. E teve lá um rapaz, um especialista em aviação, trabalhava no Sindacta 3, etc. e tal. E ele passou, eu fiquei lá acompanhando a apresentação dele, foi em torno de 1h30 a palestra que ele deu para 5, 6 pessoas que estavam na sala. Ele passando essa segurança que tem, né, o avião, né, e não é nada mais nada menos que é o transporte mais seguro do mundo, né? E todo o preparativo, todo o estudo, todo o acompanhamento, né, eles fazem. Então é importante, e eu entro nessa parte aqui que a Airbus, né, quando ele fez aqui o Dreamlifter, né, eles fazem 400 horas de voo teste, né? E passa cerca de 650 horas em terra também sob avaliação, ou seja, mais de 1000 horas de avaliação de teste para que ele seja certificado para passar a voar. E isso aí, claro, ele é um cargueiro e um navio de passageiro, um avião de passageiro, né? Por falar em navio de passageiro, gente, em breve aí, a gente está no mês de setembro, outubro, eu devo estar fazendo aí uma live falando sobre navios de cruzeiro, como funciona, o que é uma embarcação de cruzeiro,
como é que ela funciona, algumas características, são várias particularidades que muita gente que está de fora não sabe como funciona. Eu já tive uma live sobre isso e vou ter mais uma vez, vou tentar fazer uma live bem legal para vocês em relação também a navios de cruzeiro, de passageiro. Mas estamos falando de aeronave, vamos voltar aqui para a aeronave. O Ivan está fazendo um questionamento aqui, já eu vou falar com você sobre esse questionamento aí. Mas a questão, né, da certificação, nenhuma aeronave ela sai de fábrica sem ter sua devida certificação e teste. Mas vamos lá, vamos entrar agora aqui no próximo. Antes de entrar aqui no próximo slide, aqui, deixa eu ver aqui, o Ivan está fazendo dois questionamentos. Eu acho que é até interessante aí para quem está acompanhando tanto ao vivo e está acompanhando depois gravado aqui no Facebook e no YouTube. Qual a função do Loadmaster, né? O Loadmaster é simplesmente aquele cara que vai fazer a leitura, Ivan, do carregamento, da carga. Ou seja, mesmo a gente sabendo, né, que a aeronave, né, ele tem os seus combustíveis posicionados nas asas, onde ele faz o ballast, eu acho que aqui, o navio tem tanque de lastro, mas o avião como faz a distribuição de carga? Então, Ivan, Ivan, você não combinou comigo essas perguntas não, Ivan. Mas a pergunta muito boa aí para o nosso público que está acompanhando aqui a nossa transmissão. O Loadmaster é aquele que vai fazer, é o cara que faz é o planner. É o planner do avião. Ele é que vai estar lá posicionando a carga numa posição. Ele está colocando a carga numa posição, aqui trocando o português, para que ela fique numa estabilidade em que o avião não precise também fazer muita questão de controle de ballast das asas. Muitas vezes, aconteceu algumas vezes, a gente está em alguns voos, né, e você vê a tripulação muitas vezes pegando uma bagagem de um lado e colocando em outro lado, fazendo um ajuste, que muitas vezes são coisas pequenas que eles precisam ajustar para que o avião... Não é que o avião vá ter problema para fazer, né, o seu percurso, o seu voo, mas para que ele tenha mais segurança dos controles, né, de carga, né, para que quando ele estiver em determinada altitude, ele possa ter um controle maior, né, do lastro, né, que o combustível eles são posicionados nas asas, e aí onde ele controla todo o ballast, né, do voo. Espero ter respondido aí seu questionamento, Ivan. E o Loadmaster é o planner, é o cara que faz o plano de carregamento da embarcação. Mas vamos correr, são 22 horas e 38 minutos. Vamos fazer a live hoje no tempo certinho, viu, pessoal? Em 1 hora aí, eu acredito que a gente vai ter concluído aqui a nossa passagem aqui, com as informações para você, tentando passar um pouquinho do que a gente entende, do que a gente já vivenciou, inclusive na aviação. Olha aí, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui com aviões de carga. Vamos entrar aqui agora no Boeing 747. No Boeing 747-300, né, que são os aviões... Esse aí aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma observação aqui. Não tenho não. Só tem um Dream Lifter. Ok. Ótimo. Vamos lá, aviões de carga, vamos falar da Boeing, né? A Boeing 747-300, isso aí é bastante conhecido e bastante popular aqui na região de Petrolina. Vocês podem ver aqui, quem é aqui da região, mas são aviões grandes, de grande porte, né? São Boeings. Vocês podem ver aí na imagem, ele abre também seu compartimento como os Antonov, né? Só que o Antonov ele tem uma rampa traseira. Alguns Cartolux possuem essa adaptação, mas geralmente, né, eles têm aí esse compartimento na frente, né, e ele escala aqui alguns aeroportos, né, eu já ia falar portos, estratégico, como Campinas, Curitiba, Petrolina, em algumas situações Recife, Belém e Manaus. Então tem uma grande movimentação, né, e é a maior companhia aérea, né, como está mencionado aí no nosso slide, de cargas na Europa, mas com também a atuação aqui na América Latina, né, principalmente aqui no Brasil, né, e são aviões de frota moderna, né, tem a Cargolux, né, uma empresa aí, que vocês quiserem mais informações,
né, tem escritório em 50 países, atende também a mais de 90 países e atualmente tem 24 aeronaves em atividades de 69 desde a sua constituição. E tem algumas aeronaves aí que já deixaram de servir, né, a Cargolux. Outro detalhe, né, voltado para a logística, é importante, apesar de ser, deixa eu só, antes de passar aqui o slide, eu vou tomar a frente do slide aqui novamente, né, que a gente sabe, né, que a logística hoje em dia busca várias opções, né, não a logística em si, mas o cliente, né, o importador ou o exportador, eles estão cada vez mais buscando posições que sejam confortáveis para eles dentro da logística. E a gente entende muito bem, eu esqueci de pegar água, pessoal, e a gente entende muito bem a questão do custo, né? A aviação não é um transporte barato, então são mais cargas emergenciais, cargas mais até de valor agregado, até maior, né? E de menor durabilidade. Eu posso citar um exemplo, né, que é bastante utilizado, né? A gente atendeu aqui na época as embarcações chinesas pesqueiras, em torno de umas 22 embarcações pesqueiras atendiam aqui a costa do Nordeste na pesca do atum. E o que acontecia? Essa embarcação passava 20, 30 dias no mar pescando o atum. Né? Quando voltava, né, esses atuns congelados, né, eles tinham aí um compartimento frigorífico nas embarcações precárias, né, pequenas. Né, vocês precisavam imaginar, na época eu não tenho registro disso, né, mas estava dentro das condições de trabalho, né, e estava sendo autorizado pela Vigilância Sanitária, Ministério do Trabalho, etc. e tal, né, mas eles conseguiam atender essas pescas e o atum chegava congelado. O que eles iam para um determinado local, uma empresa local contratada por esse grupo chinês, né, eles faziam todo o tratamento desse atum, cortava, já fazia o processo de embalagem e pegava praticamente no mesmo dia voo para os Estados Unidos. Olha que interessante essa logística. Para poder atender a demanda, né, do peixe mesmo, do atum, do sushi, do sashimi, né, consumido nos Estados Unidos. É um detalhe interessante aí, que talvez muitas vezes a gente passa despercebido pelo nosso dia a dia, mas era o que acontecia. Né, além de fornecer o mercado local, né, de determinada qualidade, era poder mercado local, de uma outra determinada qualidade, exigência do cliente, era preparado e exportado para os Estados Unidos, para o consumo lá dos nossos amigos brasileiros e americanos, né, muito brasileiro lá nos Estados Unidos. Voltando aqui ao anterior, né, por isso que eu fiz esse comentário, para que a gente pudesse entrar aqui nessa parte da conversão. A conversão no Brasil, né, subiu 7%, né, em relação, né, aos anos anteriores, na questão de aeronaves, navio de novo, minha nossa, aeronaves cargueiras. Né? Então, a conversão de aviões comerciais para a função de transporte de carga aumentaram 7% em 2017. Nesse caso, foram 91 aeronaves modificadas, aponta o Flight Fleets Analyzer, né, que é uma publicação, né, feita pela Flight Global, né, uma edição aí direcionada para a aviação. E nesse período, o principal destaque ficou o crescimento de 50% nas conversões de aeronaves de corpo largo, wide body, que são as embarcações mais largas, com um total de 28 cargueiros transformados. Deixa eu ver se tem mais slide aqui para vocês. Eu acabo ficando perdido aqui um pouquinho. Pronto, então voltando aqui ao tema, inclusive isso aqui, esse assunto aí eu acabei incluindo aqui na nossa live, né, agora de tarde, né, não deu tempo de dominar, por isso que eu estou colocando aí mais ou menos o texto aí na tela. Entre os aviões de grande porte, o modelo mais convertido foi o Boeing 767-300, com 24 aparelhos modificados. O interessante aí, até para informação de vocês, né, que as empresas que encomendaram, né, esse tipo de aeronave foram o Aloha Air Cargo, né,
na América Central, a Atlas Air e a Prime Air, que é a companhia aérea de carga da Amazon. Pra quem conhece aí a Amazon, né, que já fez compras aí pela Amazon, então aí a Prime Air é a companhia dedicada à Amazon. E vamos aí, né, já particularmente finalizando aqui a nossa passagem de slide em relação aos aviões gigantes. Claro, Montes, e não tem nenhum brasileiro nesse meio. Como é que pode isso? Não podemos abandonar os nossos queridos, né? Afinal de contas, a Embraer é uma gigante, né, na questão da encomenda de aviões. Eu estou tentando ver aqui a mensagem do Ivan, mas está fugindo aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui na tela e ver. Essa operação do peixe era famosa. Todos que trabalharam nele falam sempre foi uma loucura por causa da programação. Janelas em aeroportos. Muito obrigado pelo seu comentário, viu, Ivan? Quero aproveitar aqui, vou voltar a tela aqui. Muito tempo não vejo pessoalmente. A gente de vez em quando está falando aí por e-mail. Meu amigo Almir Ramos, seja bem-vindo aqui à nossa live aqui, a nossa MTZ Live, falando hoje sobre aviões de carga. Muito prazer ter aí a sua audiência também na nossa transmissão. Mas vamos voltar aqui aos aviões de carga, né? Vamos falar do gigante brasileiro? E, pessoal, esse ainda não está no ar oficialmente não, viu? Aqui é informação aqui que a gente pegou em relação ao KC-390, o gigante da Força Aérea Brasileira, e também está sendo construído para atender a Força Aérea Portuguesa, né? E isso aí é um joint, aí, uma parceria também com a Embraer, né, para que venha atender, né, a Força Aérea Portuguesa também. Vou só voltar aqui. A gente tinha parado aqui em relação ao KC-390. Inclusive a Força Aérea, né, ela encomendou 28 aeronaves, né, desse KC-390. Em Portugal também, que é um importante parceiro estratégico no projeto, já que a Embraer também está instalada lá em Portugal. Pode ser o próximo operador também. E eles estão com a ideia aí de solicitar aí 5 aviões KC-390, né? Essas aeronaves aí estão vindo aí para substituir, né, os nossos famosos Hércules, né, aí que atende aí a Força Aérea Brasileira aí, as expedições da Força Aérea Brasileira. Então o KC-390 aí está vindo para substituir, ainda não substituiu, ele deve ser lançado, viu, pessoal? Ele deve ser lançado, oficializado, certificado, na realidade, seria a palavra correta, em 2019. Né? Ele está fazendo alguns testes, né, mas até o momento não foi dada a sua certificação. E como tem aí no slide, né, a Embraer, a campanha do teste, atingiu mais de 1.700 horas no final do segundo trimestre deste ano. Foi realmente 2018. Né, a aeronave já conta com certificado básico, mas o objetivo principal é alcançar o certificado o internacional, né, que é o capacidade operacional final, né, que é o Final Operational Capacity, que é a sigla em inglês do certificado que eles estão aguardando. Então, pessoal, aqui agora a gente vai entrar na hora tão esperada, né? Pô, o Montes está terminando a live. Ainda bem, já cansei de dar audiência para ele. Vamos lá, não, a MTZ Live está aqui, pessoal. E eu quero assim, não quero de uma forma grosseira, né? Mas eu exijo, gente, pessoal, eu quero, me deem assuntos, me deem temas que vocês acham que sejam interessantes para a nossa live, para a nossa transmissão. Acho que isso ajuda bastante a MTZ Live desenvolver, né, não só no canal da MTZ Inteligência Portuária, como também eu vou voltar lá a conversar com o pessoal do Jornal Portuário, para que a gente volte a ter temas lá também dentro do Jornal Portuário e ampliar aí o nosso canal, a nossa área de alcance, né, da nossa MTZ Live, do Conversando sobre Portos, né, e, claro, né, da MTZ Inteligência Portuária. E agradeço cada vez mais aí, vocês estão acompanhando a nossa transmissão.
Então vamos entrar aqui na nossa parte, né? São 22 horas e 50 minutos, horário oficial de Brasília, hoje dia 20 de setembro de 2018. Olha aí, pessoal, faltam aí poucos dias para o final do ano. Tá correndo, né? Tá correndo demais. Então vamos lá. Vou passar aqui para vocês, pessoal, antes aqui da gente entrar aqui nesse ponto. Deixa eu só ver aqui os slides. Eu vou contar para vocês da experiência que eu tive aí, inclusive, né, a MTZ, Inteligência Portuária, devia se chamar também Participação Aeroportuária. Do momento da fundação da MTZ, né, então, até a sua primeira operação, por incrível que pareça, a primeira operação foi no aeroporto. Exatamente. Curioso, né? Monteiro, você vem da navegação, você tem aí um conhecimento, são 20 anos na área portuária, né? Passa rápido, né, Ivan? E tua primeira operação foi no aeroporto? Como isso? Para vocês observarem, né, que a gente deve estar aí atentos e não devemos estar sempre na nossa zona de conforto. É importante a gente ter aí um entendimento até um pouco sobre outras áreas, mesmo que seja de uma forma superficial, mas que vocês possam ampliar mais o seu canal de visão, vocês possam ver, né, o mundo num ângulo mais aberto. Eu acho isso bastante interessante e produtivo, né, para cada um de vocês aí que está, né, atuando diretamente e indiretamente em logística. Mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides, né, dessa operação. Isso aqui eu vou te mostrar aqui o compartimento interno. Essa embarcação que atendi aqui em Recife foi um Antonov, né, o AN-124. Eu estava na hora deu um branco lá, mas agora lembrei. É o AN-124, é uma aeronave de menor porte em relação ao maior, ao anterior. Até porque somente há 2 Antonovs, né, no mundo. Existem 2 aeronaves Antonov no mundo. Né? Então é o AN-225 e o AN-124. Vocês estão vendo aí, esse é o compartimento interno da aeronave. Vocês podem ver aqui pelas pessoas que estão aqui dentro da aeronave, né? Vocês podem ver o tamanho, a distância. Esses trilhos aqui, eles servem, né? Eles são praticamente encaixados um no outro e eles servem para o deslocamento, posicionamento, travamento, né, das peças, dos equipamentos que estão sendo transportados. Por uma questão contratual e uma questão de confidencialidade, né, eu não posso mostrar para vocês diretamente o tipo da carga ou a carga que estava nessa aeronave. Né, esse aí foi um acompanhamento que estávamos lá, né, aqui no aeroporto do Recife, né, o Antonov com sua frente, né, o seu nariz aberto, né, e levantado, né, para cima da cabine, e no fundo tem a rampa também de acesso para essa aeronave. Eu não lembro se eu tinha alguma foto com a rampa, mas aí talvez eu estivesse mostrando alguma coisa que eu não pudesse mostrar aqui para vocês. Aqui foi durante a madrugada que essa aeronave, né, eu cheguei no aeroporto 1 hora da manhã e a aeronave aterrissou às 4 da manhã, né? Foi aí um xodó, né? Estava participando aí, né, e fazendo um selfie, né, tradicional com o nosso querido Antonov aí. Tive até comentários aí quando eu fiz aí essa postagem. Mas esse é pequeno, mas é um Antonov, não interessa. Pô, não vem estragar a minha festa, pô. É mais ou menos assim, pessoal. E claro, né, a gente não podia deixar de passar e aproveitar esse momento aí e ser um piloto também por alguns segundos, né, enquanto os nossos amigos estavam lá tirando fotos aí a bordo do Antonov aqui no aeroporto do Recife. Foi uma experiência bastante interessante, foi uma carga bastante complicada, uma carga bastante trabalhada, né? Foi uma operação que eu fiquei no aeroporto em torno de umas 20 horas mais ou menos, desde de 1 hora da manhã até a conclusão da operação de carregamento, preparação da peça, tudo, né? Então foi bem interessante realmente essa operação. Antes de eu entrar aqui, que eu vou estar colocando aqui um detalhe aqui nos pensamentos, voltando aqui para vocês, né? Para ver se a gente pega mais um pouquinho de audiência, né?
Mas eu vou deixar só mais uma vez um aviso para vocês aqui. A Betânia não está acompanhando. Geralmente a Betânia chega e acompanha aqui. Ela coloca o link aqui do grupo Conversando sobre Portos lá no WhatsApp, né, para quem tem interesse de participar, trocar ideias, trocar conhecimento. Tivemos um incidente no último final de semana. Vou voltar aqui para vocês, né, porque até para que a gente trabalhe de uma forma clara, para que a gente seja de uma forma transparente, né? Todo grupo de WhatsApp ele deveria ter regras, né? Eu particularmente eu sou a favor dessas regras para os grupos. E graças à compreensão de todos, né? E o profissionalismo, principalmente isso. Além da compreensão, do profissionalismo, né? Da maturidade das pessoas e do respeito, o grupo está num nível de profissionalismo muito grande. Até no final de semana, né, as pessoas tentam aí controlar suas postagens para que não venham gerar conflitos, que foi o que aconteceu no último final de semana. Né, um dos participantes do grupo, é aqui de Recife, pelo menos eu sei que o DDD dele é 81, tenho mais informações desse cidadão. Né, infelizmente, ele fez uma postagem agressiva, que sabemos que estamos num momento crítico de política, né, em que as pessoas são gladiadores de seus candidatos, e está se provocando-se muito, né, as publicações, as postagens são muito agressivas às vezes, independente do lado A ou do lado B, e o jovem, né, lá fez, eu acho que uma pessoa que ainda precisa aprender um pouquinho mais, né, de como conviver com as pessoas e saber respeitar, né, o direito e o respeito ao grupo, né, até porque pode se considerar como ambiente profissional, né, a gente não vai aceitar molecagem lá no grupo, com certeza, como a gente não aceitaria molecagem em nossa empresa, como a gente não aceitaria molecagem em nossa sala de aula, como a gente também não aceitaria molecagem na nossa casa. Mas esse cidadão, eu fui lá, falei com ele no particular, falei que ele deveria retirar a sua publicação em respeito aos demais que já estariam reclamando, né, inclusive mensagens privadas eu recebi sobre isso, e simplesmente o cidadão fez uma postagem, falou que não ia retirar e etc e tal, foi bastante agressivo, né? E quando eu tive que alterar um pouco o meu tom dentro do grupo, né, o cidadão ele foi pior, né? Eu não poderia ir nunca ao nível dele. Ele começou a colocar palavras de baixo calão, de desrespeito para qualquer cidadão que se tenha respeito, respeitando os pais profissionais, as mães, né, os estudantes. Então, foi com enorme prazer que esse cidadão foi retirado do grupo. E claro, né, a gente tem que ter esse cuidado aí quando for tratar com as pessoas, mas às vezes as pessoas, né, a gente tenta ser cordial, tenta ser educado, mas as pessoas não contribuem para isso e muitas vezes a gente tem que partir de uma forma mais agressiva. Mas para o bem do grupo e para a saúde do grupo, né, o Conversando sobre Portos está lá, o pessoal compartilha notícias, compartilha informações, compartilham vagas de emprego, situações mais específicas, né? E voltando aqui também, né, depois eu vou dar mais um esclarecimento para vocês, só para vocês terem ideia, isso, já estamos terminando aqui, vocês fiquem de olho aí, porque em breve vai estar, agora em Recife, né, em novembro, né, dia 10 de novembro, está programado, viu pessoal, não está confirmado, programado o curso de Logística Portuária em novembro em Recife, e em dezembro, no dia 1º, lá em Vitória de Santo Antão também está programado. A gente vai estar lançando os links aí de cadastro para que vocês possam, interessados aí, participar. Então, pessoal, voltando aqui, deixa eu só voltar aqui para vocês. Eu sei que talvez o tema não foi muito atrativo, mas o importante que eu já falei desde a primeira live que a gente fez em março de 2017, né, em que eu não sabia o que falar, de uma forma totalmente improvisada, e estava eu lá fazendo a live. Começamos aqui com essa ideia. Hoje a gente tem aí o recurso de um software para que a gente possa usar no compartilhamento de imagens, vídeos, né, e que a gente possa interagir mais com você, passar um pouco do nosso conhecimento, algum assunto que a gente possa estudar, e fica aí mais uma vez um canal aberto para que vocês possam dar a sugestão de tema para que a gente possa desenvolver as nossas lives. E fica aí, né, um recado para vocês aí, antes da gente encerrar. Eu vou deixar aqui uma citação, vou procurar aí sempre deixar uma citação motivacional para que vocês estão acompanhando a gente aí no Conversando sobre Portos.
conversando sobre portos, MTZ Live, MTZ Inteligência Portuária lá. Acompanhe a gente no LinkedIn, acompanhe a gente no YouTube, no Instagram, Facebook, as redes sociais estão lá. É só procurar MTZ Inteligência Portuária, tanto no Facebook como no Instagram, como também no LinkedIn. Também eu tenho minha página lá, Montes Oliveira, lá no LinkedIn. Quem estiver interessado aí, quiser participar e, sei lá, trocar ideias, aí eu sou totalmente aí abertos aí para vocês virem conversar, falar, criticar, elogiar, falar mal, não tem problema, mas que falem, que participem do nosso programa aqui da MTZ Live. Então, pessoal, finalizando aqui, são 23 horas, 1 minuto, foi muito bom estar com vocês, eu espero ter atendido a expectativa de vocês na nossa live de hoje, um assunto que saiu um pouquinho da nossa zona de conforto. Eu não pude estudar muito o assunto, eu peguei alguns pontos aqui, outros ali, a gente vai entendendo assim, no dia a dia, é claro, mas eu acho que foi bastante válido para vocês. Eu agradeço mais uma vez e sempre a participação, né, de cada um de vocês na nossa live, tanto aqui ao vivo agora, como depois aqui quem está acompanhando gravado no Facebook e no YouTube. Então, pessoal, vou deixar aqui uma citação para vocês. Antes de eu sair da tela, uma boa noite aí para vocês, uma ótima sexta-feira. Curtam bastante aí o final de semana. Quem tiver folga, quem trabalhar também, curta o seu trabalho. Aproveite e faça o melhor para você sempre, que quem sempre vai ganhar é você. Muito obrigado aí, pessoal. Uma boa noite aí. Vou deixar uma mensagem aqui para vocês, né, para que a gente possa encerrar com chave de ouro a nossa live de hoje. E se as pessoas soubessem do potencial para voar que possui, as CIAs de aviação estariam todas falidas. Se as pessoas soubessem do potencial para voar que possui, ou seja, você acredite no seu potencial. Não para falir as CIAs de aviação, mas para que você possa voar mais do que as companhias de aviação. Uma boa noite aí, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um. Tchau!